gostaria de que vocês tivessem a paciência e as orações em meu favor para esse louvor. Não liguem aos desafinados, mas afinem-se com Deus. Hoje vou cumprir minha sentença. Errei demais, não fui capaz de ser homem de bem. Me vejo nesta cruz, meu corpo me conduz para o meu fim. Ao lado, em outra cruz, eu vejo um homem, seu nome é Jesus, sofrendo imensa dor, morrendo por amor. E mal ele fez, e mal ele fez. Realmente ele é o Filho de Deus, ninguém foi capaz de morrer por ele. Sei que é inocente, esse homem não mente, não merece essa cruz. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quero estar contigo, ouço o que eu digo, Jesus, meu amigo. Lembra-te de mim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quero estar contigo, ouço o que eu digo, Jesus, meu amigo. Lembra-te de mim. E quando com esforço Jesus me olhou, com a voz cansada me dizendo assim: hoje mesmo estarás comigo, comigo. Realmente ele é o Filho de Deus, ninguém foi capaz de morrer por ele. Sei que é inocente, esse homem não mente, não merece essa cruz. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quero estar contigo, ouço o que eu digo, Jesus, meu amigo. Lembra-te de mim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quero estar contigo, ouço o que eu digo, Jesus, meu amigo. Lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Eu peço perdão desde já ao meu amigo Emílio Guimarães, autor desta canção, porque ele vai saber, vai perceber que eu engoli uma frase. Emílio, um abraço, querido, perdão. Um abraço. Ele vai estar conosco agora em outubro, digo melhor, em outubro, na Operação Resgate 4, aqui em Fortaleza, na Betfagé. Nos dias 26, 27 e 28 de outubro, conosco o autor desta belíssima canção, cantada como deve ser cantada, evidentemente. Portanto, você não pode perder, também pela internet, a partir de Fortaleza. Amém? Beleza? Que alegria. Minha gente amiga, eu quero agora iniciar com vocês o nosso papo de família. Algo que Deus nos colocou em nosso coração, para a gente fazer de um modo participativo. Eu vou chamar aqui para compor a mesa, olha que coisa linda, para compor a mesa. Para compor a mesa, eu vou chamar aqui o nosso presbítero Júnior Maia, por favor.
Isso. Eu vou chamar também, quem eu vou chamar? Eu vou chamar uma senhora, uma mãe de família, que gostaria de participar conosco aqui pela manhã, nesse momento. Quem? A Lúcia, a irmã Lúcia. Pronto, a irmã Lúcia vai participar, como mãe também que é. Eu quero agora um jovem, um filho, tá certo? Quem quiser, não manda, não faz isso não empurra não. Tem que ser espontâneo, Um filho, um homem, quem se habilita, quem ajuda? Vamos lá? Atenção. Pode ser um rapaz, pode ser. Miqueias, vem participar, Miqueias. Isso. E agora também eu quero participar. Vejam vocês que nada está aqui combinado. É tudo assim, na livre e espontânea pressão. É uma maravilha. Tá certo? Então agora uma menina para participar conosco. Quem se habilita? Uma menina participar conosco. Quem se habilita? Isso, minha Vitória vai participar. Assim, na mais espontânea vontade. Que maravilha. Então vai ficar aí. Tá certo? E eu vou só pedir a Vitória que sente-se ali. O Miqueias senta-se aqui. E a gente vai sentar no meio. Tá certo? Para iniciar este nosso papo de família. E como aqui é tudo assim, na verdade, online, ao vivo e em cores, eu vou tirar isso aqui do meio. Aleluia. Aleluia. Alô, som. Opa, tá vivo? Bendito seja o Eterno. Meus amigos, a nossa intenção nesta manhã de domingo, aqui em Fortaleza, tempo bom, um sol assim de 31 graus, uma coisa muito especial, muito linda. E pode fazer inveja a você que está sofrendo no sul aí, nesse frio terrível. Então, é a seguinte, qual a nossa intenção? Eu quero ajeitar isso aqui, na graça. Ai, que maravilha. Pastor, briga com o microfone, pastor, briga. Eu estou brigando. Bom, o fato é o seguinte. Todo mundo sabe que existem os 10 mandamentos da Bíblia Sagrada. Embora pouca gente os saiba de cor, os 10 mandamentos. Até porque ninguém é obrigado a sabê-los. Mas nós somos intimados por Deus a que compramos um deles, que é muito importante, que é o 4º mandamento. E o que fala o 4º mandamento? O 4º mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dá. Perfeito? Esse é o 4º mandamento. Ora, muita gente imagina que esse mandamento tinha muito mais a ver com imposição da parte de Deus aos israelitas. Muita gente imagina que este mandamento tem muito mais a ver com a imposição que a própria lei dava aos pais para que eles pressionassem os filhos por uma obediência cega, uma obediência a ferro e fogo. Mas tal não é verdade. Porque, na realidade, quando Deus fez este 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, foi para que nós, que também somos filhos e seremos eventualmente pais, nós tivéssemos a exata dimensão da família, a importância da família. Porque lá no Israel de Deus, naquela época, não era tão evidente a necessidade dos filhos honrarem os seus pais, dos filhos considerarem, refletirem sobre os seus próprios pais. Até porque, naquela época, havia muitas guerras e as pessoas, e muito especialmente os homens, morriam cedo. Morriam antes dos 50 anos, bem antes. Entre 35 e 45 já morriam, porque iam à guerra. Então, aqueles que sobreviviam à guerra enfrentavam grandes dificuldades da parte dos filhos, porque os filhos nem sempre tinham a consciência de honrar os pais.
honrar os pais. E o que significa, na verdade, honrar os pais? Ora, cada um tem, na verdade, uma ideia do que seja isso. Eu vou perguntar ao Júnior, como filho que é e como pai que também é. Júnior, qual era a ideia que a gente tinha na nossa geração? Você que também já dobrou o cabo dos 40, bendito seja o Eterno. Ai, que maravilha. Então, como é que você vê essa questão de honrar pai e mãe? Gostaria de saudar a todos, antes de tudo, dando um bom dia, a paz do Senhor para todos, né? Eu não sou tão velho, mas também não sou mais tão novinho, mas eu me lembro muito bem do meu pai, que já está na glória, o respeito que nós tínhamos, até mesmo se nós estivéssemos conversando, brincando, isso foi quando eu era menino, né? Mais alterado, mais zoado, o papai só fazia arrastar o pé no chão, né? Aí é só aquele gesto assim, a gente ouvir o som da chinela, no sentido do seu caminhar. E honrar o pai, no sentido, isso eu disse, não era um temor de vir a ser chamado a atenção, mas ele já estava dando um sinal que ele não estava se agradando daquela altura, daquela conversa, daquele papo ali entre os nossos amigos. Então eu, como pai que sou hoje, e me lembrando dos ensinamentos de meu pai, honrar o pai, a mãe, com certeza, como a palavra de Deus é a verdade, os seus dias serão prolongados e seus filhos serão abençoados também, porque se você é um bom filho, com certeza você vai ser um bom pai, né? Então, honrar pai e mãe no sentido, na minha concepção de ver, é você ser, hoje em dia, nos tempos aí odiernos, onde tudo, a informação está aí disponível, tanto para os pais quanto para os filhos, eu crio meus filhos com um papo bem aberto, pastor, em todos os aspectos de assunto que muitos questionam, será que é desrespeito, será que não é? Eu prefiro falar do que eles ouvirem sobre vários aspectos de assuntos na rua. Eu levo perante a palavra de Deus e o modo de vida, que o melhor testemunho para mim é a vida, é o dia a dia. Então, honrar pai e mãe, eu como filho até hoje, respeito a minha mãe, ela falou, obedeço, ela já tem 84 anos. Não revelemos a idade dela, por favor. Mas é uma senhora sábia. É verdade. E eu procuro honrá-la. É verdade. Amém. Obrigado, Júnior. Então vocês veem que temos aí o depoimento de um pai que também é filho e que até hoje honra a sua mãe e com certeza a memória de seu pai, que nós também o conhecemos. E tivemos o prazer de batizá-lo nas águas. E, enfim, uma coisa muito linda. Antes de passar o microfone agora para quem quiser se habilitar a falar, a Vitória aqui ou Miqueias, eu queria dizer o seguinte, pegando aí a carona do Júnior. Honrar pai e mãe, dentre outras coisas, não significa que você concorde com os pais em tudo o que eles têm dito a você e feito com você e feito para você. Porque há uma diferença básica, primeira cronologicamente, não é? São gerações diferentes, criados em momentos diferentes, com propostas de vida diferentes, mas que na comunicação pai e filho, a coisa deve ser a mais direta, como você fez, João, possível, aberta, para que as diferenças se amiúdem, diminuam cada vez mais. Então, honrar tem tudo a ver também com respeito. Quem quiser falar agora, fique à vontade. Miqueias. Bom dia, paz do Senhor. O meu pai também teve essa educação rígida, né? O pai do presbítero, o presbítero é irmão do meu pai. E eu acabei sendo criado um pouco nessa educação rígida. Não tenho nada do que reclamar, graças a Deus. Eu quero louvar ao nome do Senhor pela vida dos meus pais, porque essa educação rígida fez o que eu estou tentando ser hoje, o que eu estou tentando ser amanhã. Eu também quero concordar com a colocação que o pastor fez, que muitas vezes a gente não pode, digamos que, aceitar 100% o que os pais dizem, claro, mantendo sempre o respeito, mas como nós
os que já são maiores, já têm uma certa maturidade, têm uma opinião formada, vale a pena você conversar com seu pai. Vale a pena você não absorver tudo e sim tentar conversar, tentar compartilhar para ver o que pode melhorar no relacionamento interfamiliar, né, entre pais e filhos. Eu acho que é uma bênção nós obedecermos os nossos pais e com certeza a nossa vida é abençoada quando assim o fazemos. E é isso, pastor. Positivo. Vocês percebem que nessas poucas falas que tivemos aqui, sim, muito rápidas, a gente percebe as diferenças de criação, não é? As diferenças visíveis, claras de criação. Agora, a gente também sabe que muitas vezes, por desconhecimento, não porque eles não queiram, porque os pais sempre querem o melhor para os filhos. As mães sempre desejam o melhor para os filhos e elas, mamães e papais, são capazes de dar a própria vida em favor dos filhos. Então, muitas vezes, os filhos são magoados. Não porque os pais quiseram magoá-los de propósito, mas uma atitude ou outra, uma decisão ou outra, uma palavra, alguma coisa os pais fazem, nós fazemos, que desagradam aos filhos. Ora, a palavra é clara nas cartas paulinas, quando afirma que os pais não devem provocar a ira aos filhos. Por sua vez, os filhos também têm que entender minimamente os pais, não é? E perceberem que eles fazem o melhor que podem. A gente faz o melhor que a gente pode. É claro que muitas vezes a expectativa dos filhos vai muito mais além daquilo que os pais podem dar, tanto espiritualmente quanto materialmente falando. Os filhos, enquanto filhos, esperamos sempre muito mais, não é? E os pais fazem tudo, mas o tudo dos pais nem sempre é o tudo que os filhos estão na expectativa. Mas o fato é o seguinte: a gente aprende com os pais. Nós somos, na verdade, produto, fruto do amor deles. E aí é importante a gente entender as diferenças de linguagem, de pontos de vista em relação às fases da gente, da vida da gente, não é? Isso é muito, muito importante. E os pais sofrem, nós sofremos com os filhos. Se os filhos sofrem, a gente que é pai sofre duas vezes. Sofre em vê-los sofrendo e sofremos de novo, porque tudo isso nos afeta, não é? Então, a irmã Lúcia pode falar um pouquinho também sobre a relação maternal, se suas filhas vêm mais contigo ou com o Antônio? Como mães, eu como filha, como o presbítero disse, honra teu pai e tua mãe, né, e terás vida longa. Essa adagem, essa passagem, eu sempre, como eu era católica, mas depois que passei a conhecer mais a palavra de Deus, valorizei muito mais. E graças a Deus eu fui criada numa família de 8 irmãos, nunca levei nenhuma palmada do meu pai, que Deus o tenha, que já foi a glória. Também já dorme com o Senhor, porque também antes de falecer ele aceitou Jesus, a minha alegria, né? Então, como filha, sempre eu fui de ouvir, de obedecer. Por isso, eu sou o que eu sou hoje, eu devo aos meus pais. Graças a Deus, o que eles podiam fazer por nós, pelos 8 filhos, porque não é difícil, não é fácil, né? Como criar 8 filhos, só ele ia trabalhar. Minha mãe ajudava. E nós todos, graças a Deus, nenhum errou, saiu por nenhum caminho. Por quê? Pela obediência, pela honra que nós tínhamos. Minha mãe era mais rígida, ela cobrava mais de nós. Ele era só, como se diz, ele era como é que chama, pastor? Era o provedor da casa. Isso. Mas a minha mãe chegava muito, assim, de cobrar e tudo. E a gente, todos nós, éramos obedientes e honravam nossos pais. E graças a Deus, como mãe que sou hoje, graças a Deus os nossos filhos foram criados também dentro dessa criação assim, bem de cobrar, de conversar, porque nós éramos, eu e o Antônio, temos um casal de filhos,
Então, a minha filha, ela é mais assim, liberal, assim, de termos de ter as decisões dela, mas sempre é com o pai, comigo que ela chega, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mãe, a senhora, o que a senhora acha? Ela é mais comigo, assim, de conversar, mais de abertura, de cobrança, de tudo. O pai fica mais em cima. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eles também nos honram, eles também são obedientes, e nós temos essa graça, esse prazer, essa alegria junto ao Senhor, porque eles estão conosco na igreja. Porque, como eu disse, eu não era, e meu esposo evangélico, mas Deus me chamou primeiro, pelo amor, e graças a Deus eu estou aqui, e minha família todinha. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Porque meu filho, minha filha e minha nora, e o meu netinho que está aí, já sei que está, que é o Senhor, é a bênção que Deus tem nos dado. E como diz na palavra de Deus, nós seremos abençoados quando honramos os nossos pais. E eu acredito que na nossa família nós estamos sendo abençoados cada vez mais. Então é o que eu tenho para dizer, pastor. Maravilha, fico feliz. Eu quero facultar aí a Vitória, se quiser participar, fica à vontade, sobre limites, por exemplo, né? A gente, pai, a gente tem assim um temor muito grande de impor certos limites aos filhos, muitas vezes em razão de nossa criação, que foi super rigorosa. No caso aqui nordestino, é bom lembrar, nós somos ainda mais radicais em algumas coisas. Então, a nossa formação é muito forte dos pais em relação aos filhos. Então, a gente que é papai e mamãe tem um certo medo de impor certos limites, porque pensamos assim, não, mas eu fui criado tão rigorosamente, eu quero criar os meus filhos mais light, mais liberais. Ora, o problema não é isso, não. O problema é a dose. A dose do liberalismo. Porque se prende demais é um problema. Se solta demais é outro problema. Então, a grande dificuldade que você, papai e mamãe em casa que está nos assistindo, deve certamente concordar conosco, pastor, onde é que está o segredo? Eu digo, olha, o segredo já está revelado na Bíblia Sagrada, tá certo? Os filhos honrarem os pais e os pais honrarem também os filhos. E esse honrar tem a ver com respeitar as diferenças de idade, respeitar as diferenças de visões, compartilhar experiências, dentre elas o sofrimento. Então, vocês mais jovens daqui da mesa, vamos chamar assim, virtual, como é que vocês viram os limites no início que os pais de vocês impuseram a vocês? Quer falar, Javi? Vitória. Bom dia, Pai Senhor. Uma alegria. Meus No pais, microfone, assim, eles isso. são super gente boa, tá? Eles não estão aqui não, Vitória, fica à vontade. Eu tenho meus pais como exemplo, não tenho nada a reclamar, os limites que eles me impõem, tem coisas que eu não gosto, mas é o jeito. Obrigada, Vitória. Isso, vocês percebem que tudo é muito espontâneo. Enfim, mas é o coração dela e nós temos que respeitar, e é assim mesmo, jovem é assim. E vocês percebem que ninguém gosta de limites. Ninguém. Porque a gente parte do pressuposto de que limite é censura. E aí alguém vai dizer assim, abaixa a censura familiar. Não é bem assim. Se os filhos não têm limites, eles são criados pensando que podem fazer tudo. Tudo. E o que é pior, eles passam a vivenciar uma mentira. Porque enquanto eles podem tudo em casa, lá fora, no mundo, eles não vão poder tudo. E aí cria-se uma neurose muito grande. Porque eles tinham plena e total liberdade em casa, e quando chegam no mundo são confrontados na escola, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares. Haverá um chefe, haverá um supervisor, haverá regras, haverá limites. O que acontece? Quem é criado na gandaia, na liberalidade absoluta e extremada, ele vai se bater sempre com as outras pessoas. Sempre, isso é fatal, fatal. E aí nascem as neuroses, as psicopatias,
porque ele vai se desesperar, se exasperar, vai brigar, e o que é pior, vai colocar a culpa na família, vai colocar a culpa nos pais. E os pais, por sua vez, quando percebem que isso está acontecendo, é que passam a se autoculpar também, porque dizem, mas eu bem que deveria ter imposto limites aos meus filhos, e não fiz. Então aquela velha história, até os 9, 10 anos, 11 anos, na pré-adolescência, os pais têm total controle sobre os filhos, ao menos deveriam ter. Depois dos 12, a coisa começa a dificultar mais. Portanto, se você, pai, aqui e aí, onde você se encontra pela internet, que nos escuta e vê nesse momento, reveja as suas posições em relação aos limites impostos aos seus filhos. Ah, mas ele vai me odiar. Ele pode se zangar agora, mas depois eles vão agradecer a você. Bendito seja o meu pai, que me deu limites e ordem e princípios de obediência à palavra de Deus. Eu queria só ler um textozinho, depois a palavra está franqueada a vocês. Mateus 15, 4 e 6. Pois Deus disse, honra o pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, o texto é claro, seja morto. Olha como era grave a coisa. Quem maldisser o pai ou a mãe, seja morto. Mas vós dizeis, Jesus dizendo, vós dizeis assim, quem disser ao pai ou à mãe, oferecer a Deus aquilo com que poderia ajudar vocês, esse não precisa cuidar de seu pai ou de sua mãe. E assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Porque no Israel, se o filho tinha algum recurso financeiro, português bem claro, e o pai estava passando necessidade com a mãe, e o cara rico tinha condição, mas ao invés de ajudar financeiramente seu pai e sua mãe, ele dizia, não, isso aqui é corban, isso aqui é uma oferta consagrada a Deus, eu vou dar na casa do Senhor. Eu não vou ajudar minha mãe e meu pai, porque isso aqui é consagrado, dedicado à casa do Senhor. Lamentavelmente, esta ideia tem atravessado milênios e chegado até os dias presentes. Muitas vezes alguém é capaz de se dar totalmente, tanto espiritualmente quanto financeiramente, à igreja, e é incapaz de ajudar o seu próprio pai, a sua própria mãe, incapaz de reconhecer que eles são o que são devido a tantas outras coisas no passado, e que não adianta entrar em choque, porque só vai agravar a situação mais ainda. E se o filho tem condições de ajudar em casa, ajudar o pai, ajudar a mãe, é honroso, biblicamente falando, fazê-lo. Ele não pode se furtar a ajudar o pai e a ajudar a mãe. Então, você que está em casa também, e de repente tem essa visão, tá certo? De que tudo para a casa do Senhor, tudo para Deus, e aí tem um pai, tem a mãe em necessidade, se afligindo em doenças ou coisa que o valha, você precisa rever a sua posição filial, a sua posição de filho, não é? Júnior Maia, fique à vontade, querido. Sobre esse aspecto, né, pastor, eu fico até me questionando, será que Deus vai receber essa sua oferta? Que muitas vezes tem pessoas que já ofertam com aquela, pensando ele, aquela obrigatoriedade de dar a oferta, Deus vai abençoar. Eu parto do princípio, até porque a nossa igreja tem o lema, família é tudo, a família é a primeira igreja, né? A congregação que você está lá presente, é um reflexo do que você está em casa. Se eu sou um bom pai, um bom filho, com certeza eu vou ser um bom crente, um bom obreiro na casa do Senhor, na igreja que eu sirvo, né? E você falou há poucos instantes sobre liberdade. Eu sempre digo, não vamos confundir a liberdade com a libertinagem. Você tem liberdade para fazer, desde que você tenha respeito e alguns princípios que não vai ser imutáveis.
A sociedade está mudando muitos princípios, mas a nossa regra de fé já está escrita há muito tempo. Então não é as tradições, não é a mudança da sociedade que vai fazer com que eu venha mudar o meu modo de pensar e agir. Perfeito. Né? Eu crio meus filhos desse jeito. E, meu filho, eu sei que os tempos vão mudar. Hoje você está pensando de um jeito, e quando você tiver seus filhos, já vai estar mais moderno. Mas a palavra de Deus é eterna. Ela é hoje, ontem e eternamente. Né? Então Perfeito. não vamos confundir sempre a liberdade. Você tem liberdade. Retornando ao primeiro tópico, eu não tive a liberdade de conversar com meu pai. Na realidade, era uma outra educação. Não porque ele fosse rígido, aquele temor, sei lá, que nós, naquela época, era desse jeito. Hoje, eu tenho 3 filhos, está aí a Vitória, uma adolescente, tem o Jonatas e a Jamile, né? Nós conversamos abertamente, eles têm a liberdade de expor seus pontos de vista, e nós vamos chegar num denominador comum. Perfeito. Nós não devemos nunca confundir essa liberdade, essa transparência familiar com a libertinagem. É porque eu tenho liberdade de falar sobre sexo com meu pai, que eu vou fazer sexo com o meu namorado. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Você tem liberdade de falar. Então, tem os princípios, e como a sociedade prega, a gente vê até nos jornais, eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui, faz essas rodadas de jovens. Ah, minha mãe deixa eu levar meu namorado, deixa. Esse é um princípio dela, não é de Deus. Né? A sociedade está sendo mudada, mas fazendo com que essas opiniões venham ser espelho para a sociedade como um todo. Eu escuto e oriento. Vocês acham que isso é o certo? Não é que eu venha ditar, de acordo com a palavra de Deus. Então, são vários anuências numa família e assuntos que tem que ser sempre um diálogo franco. Eu defendo sempre isso, diálogo franco e verdadeiro. Mesmo que você tenha opinião contrária à minha filha, mas diga, é bom, porque a gente vai conversar e chegar a um denominador comum. Perfeito. Isso aí me faz lembrar o seguinte, pela falta do diálogo, pais e filhos, é que nascem as neuroses, né? Os problemas. Agora, se eles existem e estão aí, não quer dizer que eles vão continuar estando. A gente pode reverter a situação. E uma das coisas importantes a fazer é justamente o perdão mútuo. O perdão mútuo, pai, filho, mãe, filha, mãe, filho. Se há o perdão de fato de coração, as coisas se amainam, as coisas se aquietam, e é como se renascessem todos, começando a nova fase das vidas nossas de cada dia, não é? Então, não adianta, porque infelizmente, vocês vão concordar comigo, há filhas que têm vergonha de apresentar o pai e a mãe a alguém. Eu já percebi isso muito claramente, eu vejo por aí, sabe? Muitas vezes, quando eu vou ao centro e vejo aquelas senhoras idosas indo buscar o seu dinheirinho no banco, por exemplo, acompanhadas de suas filhas ou de seus filhos, eu percebo assim uma espécie de vergonha deles em quererem, na verdade, me perdoe estar mexendo nessa coisa aqui, no próximo não haverá essa tortura para mim, mas muito obrigado. Então, eu percebo que eles, filhos e filhas, quase que desejariam que a mãe corresse. Estão quase que puxando a mãe para entrarem no banco. Eu já percebi isso claramente. E alguns vão aqui com o papai e a mamãe, mas nem levantam a cabeça que é para não encarar ninguém. Eles se fecham naquele mundo ali e tem uma tremenda vergonha da mãe, vergonha do pai, que não querem encarar, olhar para ninguém, e ficam com o olhar para baixo. E chega a vez da mãe ou do pai ao caixa, e aquilo é uma tortura, porque naquele momento, quem estiver ali, eventualmente um colega ou uma colega, vai saber que aquele é o meu pai, aquela é minha mãe, já com as marcas da idade. Ora, pelo amor de Deus, isso é desonra, isso é defraudação, isso é tirar a honra do pai, tirar a honra da mãe. Aquele que renega, aquele que nega as suas origens, não pode ser feliz,
não pode ser feliz. Não pode ser feliz, porque está cortando a sua raiz. Está cortando a sua raiz. Está extirpando do coração o DNA, a sua origem, a sua formação. Então isso aqui vai para você que tem vergonha do seu pai, para você que tem vergonha da sua mãe, para que você repense isso, para que você aceite-o como ele é, como ela é. E você põe na cabeça de uma vez por todas, façamos isso conjuntamente, que é uma honra ter ainda viva papai e mamãe, porque dentro de pouco tempo não mais os teremos. Não mais os teremos. Então pensemos nisso, em nome de Jesus. Só um minuto, Fala, o pastor querido. falou sobre esse assunto, e ontem eu fiz um curso essa semana, e uma pessoa rica, seu pai milionário, faleceu. E ele convidou essa pessoa para o enterro. Ele, como amigo da família, foi. E quando ele chegou lá, isso em São Paulo, ele estava me contando nesse curso que a gente fez essa semana. Ele fez aquela coisa bem bonita, de granito, eu não sei como é que se dá o nome. Jazigo? Jazigo, né? Sim. Coisa mais linda do mundo, né? O filho rico e o pai milionário. Quando ele se afastou um pouquinho, né? Esse rapaz chegou e disse assim, disse o nome da pessoa, vou botar um nome qualquer, mas só suposição. O Armando, você está vendo isso aqui que a gente fez? Honre o seu pai enquanto vivo. Hoje eu me arrependo. Nós não tivemos tempo um para com o outro. Hoje eu gastei para fazer isso aqui muito dinheiro, mas o que hoje que me traz a minha memória, Não adianta. né? É meu filho, não adianta. Não Então ele adianta. disse, não adianta nada disso que eu estou fazendo. Por que eu não fiz enquanto vivo, né? Mesmo com minhas obrigações. Valeu, Júnior. Então, aos presentes e aos que estão pela internet, se faz tempo que você não fala com seu pai, faça uma surpresa a ele. Chegue em casa hoje e dê um abraço grande no seu pai. Se faz tempo que você não fala com a sua mãe, faça uma surpresa a ela. Dê um abraço grande nela. Peça que ela faça aquela comidinha gostosa que você há muito tempo não come. Não adianta você querer honrar o papai com um jazigo de mármore de Carrara, na Itália, que é o melhor mármore que existe no mundo, é o mármore da Itália, cidade de Carrara. Não adianta fazer jazigo tipo túmulo de Faraó, numa tentativa de resgate de uma memória que você acabou com ela. Então, honra quem tem honra. Isso não quer dizer que você não se lembre de coisas que você gostaria de esquecer, mas o perdão cobre multidão de pecados, inclusive as mágoas, né? Pastor, é como o Júnior disse aqui. Eu tenho um exemplo muito grande e, graças a Deus, às vezes eu fico assim, porque meu esposo, ele tem uma preocupação muito grande com a mãe dele, né? Tem 80 anos, Sim. vai fazer 81, e ele tem aquela preocupação, e eu chego junto dele, porque é como ele diz assim, quando minha mãe partir, como eu fiz com meu pai, eu não vou ter remorso, como esse daí que construiu esse jazigo. E muitas vezes, os pais, gente, não estão precisando, os velhinhos, de dinheiro, de coisa, não, eles estão precisando de carinho, de chegar, mamãe, eu te amo, chegar, olha, minha mãe tem 87 anos, a cor mais engraçada que eu acho, que ela é bem durinha, assim, ela é bem viva, assim, bem, aí ela vem para cá para matar a saudade, que ela mora no interior, e eu fico muito feliz, porque ela é lúcida, ela faz a luta da casa dela, e todo mundo aqui, a maioria conhece, porque quase todos lá de nós, como diria meu sogro, e eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Amém. Que bom. Se eu sair com ela, eu tenho o maior prazer, porque ela com 87 anos, ela faz a pessoa rir, ela não tem essa história de depressão, de tomar remédio, ela só toma um remédiozinho da pressãozinha dela para controle. Mas é muito interessante, ela perdeu uma visão e ela diz assim,
Só o que falta em mim é este olhinho. Mas se não fosse esse olhinho, talvez eu ainda estivesse fazendo mais coisa. Eu digo, mamãe, é porque Deus sabe o que faz. Tá bom a senhora com esse olho aí. Mas ela é bem lúcida. E eu, como eu digo, eu honro e tenho prazer em estar com ela. Às vezes eu saio do trabalho, ela está na minha irmã. Ela não gosta daqui porque diz que é os portões tudo fechado, é tudo muito trancado, ela não pode fazer a caminhada dela. E aí eu fico olhando. Eu queria que a minha sogra fosse assim, porque meu esposo tem o maior prazer, alegria de levar a mãe dele para os cantos. E ela ficou, mas mesmo assim ele honra, ele tem aquela alegria, a preocupação. Sexta-feira nós saímos daqui, a folga da secretária, tivemos que dormir lá para cuidar. Então, nós precisamos dar carinho, como elas nos deu para nós. Ela não fez isso por a gente, né? E tem filhos, como eu trabalho no hospital, pensa que tem dinheiro, paga uma pessoa estranha, joga lá no hospital e fica aquele velhinho. Um dia uma menina chegou, a senhorazinha, ela é lúcida e tudo. Não, o filho dela paga tudo para ela. Mas será que ela queria isso? Então a gente tem que fazer essa interrogação. Gente, os nossos pais, e nós não vamos ficar velhinhos desse jeito. Às vezes eu digo, filho, filho, eu só queria que meus filhos fizessem como nós fazemos com os nossos pais. A preocupação de dar o carinho, de sair, de levar, de apresentar. Aí eles não querem, porque eles se sentem... Tem pais que ficam, né, assim, meio encabulados, tem velhinhos que não querem, porque dizem assim, eu tenho velhice. Mas, gente, a pessoa já teve vivência, é um problema, tem coisa para nos ensinar, e nós temos que valorizá-los. É um problema sério. Nós temos que valorizá-los, não desprezá-los e deixá-los de amá-los. Quanto mais a gente der amor, melhor eles se sentem. Eu vejo a alegria que a minha mãe tem em vir nos visitar, de trazer as coisas, olha, junte os vidros para me trazer os docinhos. É ela quem faz os doces. Não é outra pessoa, não. Ela não compra feito, não. É ela que faz os doces. De caju, de leite, de não sei o quê. Mamãe, não faça isso, não. Você vai pagar tudo. Então, é como o pastor diz, nós temos que honrá-los e ter orgulho deles, porque nós somos o que somos, devemos a eles. Exatamente isso. Se não fosse eles, nós estaríamos isso. aqui saudáveis, alegres, bonitos, e tudo não era. Então, se nossos pais não têm feito nada por nós, nós não estávamos como estamos. E nós vamos chegar lá, feliz de nós, se chegarmos como os nossos pais chegaram. Se chegarmos. O meu já dorme, mas eu agradeço a Deus, porque meu pai foi aquele pai maravilhoso. Não tinha estudo, foi estudar depois de velho, com Mobral, não sei que alguém se lembra. Me lembro. E a gente tinha um maior orgulho, ele sendo alfabetizado. Era a coisa mais linda que eu achava quando ele chegava para discutir a tarefa dele com a gente. Fantástico, era a coisa né? mais linda que Fantástico. eu deixava. Foi assim, gente. Então, eu tenho orgulho de ter os pais que eu tenho. Amém. Graças a Deus, Deus já levou um, mas a minha mãe está aqui, eu zelo por ela. Bendito Amém. seja Deus. Obrigado a você. Quem quiser falar mais, Miquel, estamos quase no final, mais 5 minutos. Pastor, eu reputo importante salientar, sem se afastar da temática, que o Código Civil de 2002, ele dá respaldo legal para um instituto chamado Poder Familiar, que é exatamente isso. Os pais gozam de uma superioridade em relação aos filhos, e os filhos têm que respeitar os pais. Uhum. E destacar, já que foi falado muita coisa aqui bonita, tocante, a lei da semeadura. O que você planta como filho, você pode colher como pai. Com certeza. A isso importância é de fato. você ser um bom filho, né? É isso. Bom, minha gente, a gente está quase no final, mas se alguém da plateia quiser participar com uma pergunta ou duas, a gente está aqui para ajudar para isso. Tem aqui microfone sem fio, fique à vontade. Senão a gente quer, a irmã Josimaia quer fazer uma pergunta, participar, a gente em seguida encerra. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Não bom é dia. uma pergunta, é porque eu me emocionei muito hoje aqui com Amém, que bom. essa palavra. Mas eu estou chorando aqui pelo fato, meu pai tem 84 anos, pelo fato de eu não poder vê-lo todo dia. Porque o meu desejo é que eu morasse perto dele, para todo dia passar na casa dele, dar esse abraço, esse beijo, entendeu? E ele com 84 anos é um